Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdade que ninguém te conta, e sua mente está simplesmente sabotando seu próprio futuro. Mas então, antes de eu começar esse vídeo bom, maravilhoso, eu vou simplesmente fazer uma pergunta. Uma pergunta simples para você. Você já percebeu como tem gente que desiste antes mesmo de tentar? Antes mesmo de começar? Ela nem começou um projeto e já pensa que vai dar tudo errado. Não pensa? Você mesmo é assim, não pensa? Não é? Nem entrou na academia e já acredita que não vai conseguir manter a rotina. A rotina de 5 vezes ou 4 no mínimo na semana. Nem mandou um currículo e já imagina que vai ser rejeitada. Agora, eu quero que você pense em uma coisa. E se o maior obstáculo da sua vida não é estivesse na falta de dinheiro ou na falta de oportunidade, ou talvez até na falta de tempo? E se o maior obstáculo estivesse dentro da sua própria cabeça, aqui mesmo? Por quê? Sem perceber, a maioria das pessoas passa o dia inteiro conversando consigo mesmo. E o problema não é conversar com você mesmo. O problema é o tipo de conversa que você fala. Tem gente que passa anos repetindo frases da cabeça, como por exemplo, eu não consigo, isso não é pra mim, ou eu sempre estrago tudo, ou não faço nada direito, ou nunca vou sair dessa situação. E sabe o que acontece? O cérebro grava, começa a tratar essas frases como se fossem verdades, como se você já tivesse acontecido. Não porque elas realmente são verdades, mas porque você as repetiu tantas vezes, mas tantas vezes, que elas viraram partes da sua identidade, da sua cabeça. Eu quero te dar um exemplo, mais um exemplo. Imagina que todos os dias alguém chegue para uma criança e diga para ela: você, você é burra. No primeiro dia, ou talvez nem ligue, nem dê bola. No 10º dia, ela começa a acreditar nisso. Um pouco, depois de alguns anos ou até meses, aquilo já virou uma simples realidade para ela, na cabeça dela. Mesmo que nunca tenha sido verdade. Agora, pense em você mesmo. Quantas vezes você mesmo se chama de incapaz? Quantas? Quantas vezes você diz que não nasceu para isso, para vencer, que não tem a sorte, que sempre fica para trás? Você já faz com você exatamente o que aquela pessoa fez com a criança. A diferença é que a voz agora é a sua da sua cabeça. É isso exatamente perigoso. Por quê? Porque o nosso cérebro tenta ser coroente com aquilo que acredita, simplesmente acredita. Se você acredita que nunca termina nada, sempre vai encontrar um motivo para desistir antes mesmo de começar. Se você acredita que é disciplinado, disciplinado, que vai procurar maneiras de cumprir o que prometeu, é por isso que duas pessoas podem viver situações parecidas e ter resultados completamente diferentes. Uma olha para o problema e pensa:
vou descobrir um jeito de resolver. A outra olha para o problema e pensa: sabia que comigo sempre aconteceu isso? O problema era igual, não era? A reação foi diferente. E a reação muda completamente entre o resultado. Existe uma frase que eu gosto muito de dizer: você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você acredita, como você imagina que ele simplesmente seja. Pensa em alguém exatamente assim, inseguro. Se uma pessoa demora para responder uma hora, uma mensagem, ele pensa logo que fez alguma coisa, ah, ou ela tá brava. Já uma pessoa confiante, ela simplesmente acredita que o outro estava simplesmente ocupado. O fato foi exatamente o mesmo. A interpretação foi completamente diferente. É, é assim que a nossa mente funciona. Ela cria histórias o tempo todo. O problema é que muitas das vezes dessas histórias nunca aconteceram realmente. Você sofre por uma entrevista que ainda nem fez. Fica ansioso por uma conversa que talvez nunca simplesmente aconteça. Desiste de um sonho porque imaginou que iria fracassar. E quando isso acontece, a vida continua, não continua? Continua passando cada vez mais rápido. Eu conheci um rapaz que sonhava em abrir um pequeno negócio. Durante 3 anos, ele dizia simplesmente que estava esperando o momento certo para começar. Pesquisava, assistia as vídeos aulas, pagava cursos, fazia planos, mas nunca começava de verdade. Um dia, um amigo dele resolveu abrir praticamente o mesmo negócio, sem saber absolutamente nada. Nada, nada. Sem ter o equipamento, nem muito menos perfeito. Apenas começou no início. Errou bastante. Perdeu dinheiro pra caralho. Mas aprendeu, corrigiu os erros. Hoje vive daquilo que enquanto o outro ainda está dizendo que um dia vai começar, percebe a diferença? Conseguiu perceber a diferença? Um foi dominado pelos pensamentos e o outro simplesmente usou os pensamentos apenas como informações, como uma alavanca. Sabe por quê? Porque pensar demais não vai resolver os seus problemas. Agir sim, agir vai resolver. Isso não significa que sair fazendo tudo, simplesmente tudo, sem pensar, significa não. Transformar o medo em moradia. O medo pode até bater na sua porta, mas ele não pode morar na sua mente. Outra coisa, continuando, parei. Tá. Outra coisa que quase ninguém percebe. Aquilo que você consome também molda seus pensamentos, sabe? Se você passa horas, vendo pessoas reclamando da vida delas, aos poucos você começa a reclamar da sua própria vida também. Você só acompanha notícias
negativas, ruins, seu cérebro começa passa a acreditar que tudo está dando errado, sendo que nem são seus os pensamentos. Se você vive comparando a sua vida com a de um influencer que mostra simplesmente apenas os melhores momentos, você começa a achar que está ficando para trás, no passado. E talvez você nem esteja realmente, você só está comparando os bastidores da sua vida com o palco de outra pessoa. E é isso. Nunca vai ser justo e existe um exercício muito simples que mudou a minha forma de pensar. Não vou mentir, meu jeito de pensar mudou assistindo os vídeos. Mas sempre que surge um pensamento negativo, faça uma pergunta para si mesmo. Eu tenho prova de que isso é verdade? Muitas vezes a resposta será não. E é apenas um medo. É apenas um medo. Apenas uma hipótese. Apenas uma história criada pela sua cabeça. E essa história pode ser mudadas. Você não controla todos os pensamentos que aparecem, mas controla quais deles decide alimentar. É como um jardim. Se você deixa o mato crescer e crescer, todos os dias, uma hora vai se tomar conta de simplesmente tudo. Mas se cuidar um pouco de cada vez, o jardim floresce, fica limpo. É exatamente assim. Sua mente funciona exatamente assim. Todos os dias você está plantando alguma coisa, molhando, guardando confiança ou medo, coragem ou desculpa, e esperança ou desistência. A pergunta é: o que você vai fazer? O que você tem plantando dentro da sua própria mente? Porque gostando ou não, aquilo que você alimenta hoje constrói amanhã. Pessoas que você será amanhã. Então, quando esse vídeo terminar, eu quero que você faça uma coisinha diferente. Durante o resto do dia, preste atenção em como você fala com você mesmo. Toda vez que surgiu um pensamento e dizendo que você não consegue, não é capaz, questione esse pensamento da seguinte forma: não aceite tudo o que sua mente diz, como se fosse uma verdade absoluta. Porque a sua mente pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. E quem decide qual dos dois ela será é você. A partir de hoje, escolha. Escolha alimentar pensamentos bons, os que te empurram para frente, não os negativos, que irão te empurrar no mesmo lugar ou para trás. Por quê? Porque o futuro que você quer começa muito antes das suas ações. Ele começa naquilo que você decide acreditar todos os dias. E muito obrigado por esse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e segue aí. Me fala o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. E muito obrigado por esse vídeo.